Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui repartir um pouquinho umas situações que vêm acontecendo no meu dia a dia e que eu acho necessário repartir com vocês. E qual é a necessidade de repartir? Fortalecer a nossa fé. A gente sabe que no mundo a gente vai ter aflição, mas Deus pede para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se a gente permanecer nele, a gente também vai vencer. Eu estou fazendo um curso de cuidador de idosos aqui na minha cidade, faz alguns meses já, e eu e minha turma tá para se formar. A gente fez estágio, falta mais um só, e logo a gente vai se formar, para poder atuar, né? E eu percebo o quanto Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos fez prontos para servir, digamos assim. Como que eu posso explicar? Nessas aulas que a gente aprende um pouco sobre o organismo, sobre o corpo humano, como a alimentação e a vida diária interfere no nosso futuro. E me fez refletir muito sobre como eu venho vivendo minha vida, porque eu tenho entendimento sobre os 8 remédios naturais, sobre como Deus deseja que a gente viva no pleno entendimento sobre quem Ele é, sabe? Não apenas sobre ouvir falar dele, mas viver com Ele, né? E como Ele deixou a natureza, deixou o ar, o sol, as frutas, né? No geral, para que a gente pudesse ter um bom funcionamento do nosso corpo. E acho que foi a última aula dentro de sala de aula mesmo, que foi falado sobre os cuidados paliativos, né? E aquela aula, na hora que eu li na lição, né, que seria aquela aula, eu já fiquei assim meio... Não vai ser uma aula gostosa de assistir, porque geralmente todas as aulas, nossa, a minha professora é uma excelente professora e eu gosto muito do como ela ensina, ela é prática, ela é didática e, e eu aprendi muito mais com ela falando do que eu lendo. A gente sabe que cada um aprende de uma forma diferente, né? Mas os cuidados paliativos, eu falei, meu pai, é você literalmente saber que a pessoa vai falecer. A gente não tem o que fazer medicamente falando, o médico não tem mais o que fazer. E a gente tem como trabalho acalentar a pessoa no descanso. E com esse pensamento, veio na minha cabeça o como entender sobre a morte muda totalmente o sentido dela. E eu lembro que a gente teve um bate-papo no final de tudo, né, da aula, e eu percebo como a morte, ela é algo antinatural. Ninguém na face da terra vai falar assim, a morte é boa, é algo maravilhoso, é um presente de Deus para a nossa vida, pois não é, né? A gente sabe, quando a gente estuda a palavra, Deus ele é muito claro que a morte é a consequência do pecado, é a transgressão do elo entre Deus e a humanidade. Ou seja, não foi projeto de Deus a morte, mas mesmo assim ele pode usar a morte para que seja um consolo para a gente. Como que eu posso explicar isso? Na palavra de Deus, a morte é comparada como um sono, né? E ela é bem didática em como ela fala sobre o estado dos mortos, né? Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala como ele nos formou, né? E como nos tornamos um ser vivente. Em Gênesis fala que fomos feitos do pó. Somos pó e voltaremos para o pó. É a nossa parte carnal, né? A nossa parte que a gente enxerga um ao outro. E a nossa parte do fôlego de vida, pois foi através do fôlego de vida que nos tornamos uma alma vivente. Ou seja, não temos uma alma, nós somos uma alma. Eu lembro que muitas vezes os antigos, eles falavam assim, nossa, não tem uma alma viva na rua. Meu pai falou esses dias a mesma coisa. Eu falei, mas pai,
A alma é ser vivente. A gente não tem como ver uma alma morta, porque, biblicamente falando, somos uma alma, não temos uma alma. E a gente vê como as ideias humanas são tão contraditórias à palavra, sabe? Porque Deus, ele é claro. Ele fala, viemos do pó, voltaremos ao pó. Nossa vida veio através do fôlego de Cristo. Não existe uma alma fora do nosso corpo. Mas daí vem vários questionamentos, né? Mas como que existem muitas pessoas que falam que enxergam mortos, que veem os entes queridos? E eu percebo como o diabo, ele é artinhoso. Eu acho que é essa a palavra, né? Porque Deus fala uma coisa. Ele vai lá e fala assim, mas eu quero ser contrário ao que ele está falando. Então, eu vou falar, sim, que temos uma alma, que se a gente não fizer direito aqui nessa terra, a gente vai pro fogo do inferno. Ou, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente não vai herdar a eternidade. Sabe, são mentiras sutis que nos enganam e que a gente nem percebe. Mas se a gente... Hoje mesmo estava estudando a lição da escola sabatina e tá falando em Efésios, né? Como Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele nos deixou instrução para que a gente não fosse enganado. Ou seja, ele sabia que, principalmente nessa altura do campeonato, onde as coisas estão acontecendo tão depressa, sabe? Há doenças, é morte, é ganância do mundo, ganância das pessoas, o amor está se esfriando. Como a sutil enganação dele, se a gente não se manter focado na palavra, a gente vai ser enganado. E quando a gente entende que a gente é uma alma e que a gente não tem nada que a gente possa fazer para garantir o céu, porque o céu não vem através dos nossos esforços, mas no esforço de Cristo, pois foi através de Cristo que a gente pode vencer. Sem Ele, não temos salvação. Ele é o nosso caminho, nossa verdade, a nossa vida. Se a gente se manter nele, a gente vai sim um dia poder viver com ele. E uma das coisas assim que vem batendo muito na minha mente assim de conversar é sobre isso, porque muitas pessoas elas não entendem e não é por maldade, até eu também não entendia, tanto que eu tinha muito medo e às vezes bate ainda o medo porque eu sou uma pessoa muito insegura, mas a questão assim, meu Deus, eu preciso fazer para que Deus me aceite. E esse é um dos maiores enganos que o inimigo colocou na nossa vida. A gente não precisa fazer alguma coisa além de aceitar Cristo na nossa vida. Ou seja, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ter Ele como o nosso princípio, nosso guia, o nosso mestre. E quando a gente entende isso, acalma o nosso coração. Porque, puxa vida, Deus, Ele realmente ele nos quer. Nosso coração, a nossa mente, tanto que a palavra fala que a gente tem que adorar Ele com consciência. Ou seja, o certo de que Ele é o nosso Salvador. Entendendo, não apenas por sentimentalismo, né? E uma das coisas que me chama a atenção quando eu estudo é que como na questão, por exemplo, do cemitério. O cemitério, ela foi traduzida, né, do grego como um lugar de descanso, ou seja, dormitório. E os primeiros cristãos, eles sempre entenderam que a morte é apenas um descanso, um momento de descanso do seu trabalho, descanso de qualquer situação que você viveu aqui. Ou seja, a gente está completamente inconsciente, pois o Espírito de Deus não habita mais na gente, e é o Espírito que nos dá vida. Eu tenho um caderninho aqui onde eu estudo e coloco as passagens que me ajudam a entender um pouquinho mais sobre Deus. E tem uma passagem aqui em Gênesis 1:30. Todos nós temos fôlego de vida, ou seja, tanto nós como os animais.
Foi através do fôlego de vida que nós temos vida. Em Gênesis 2:7 diz: Deus nos fez do pó da terra, a sua imagem. A sua imagem nos criou. Soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos tornamos um ser vivente, ou seja, nos tornamos uma alma vivente. Depende da tradução da Bíblia, mas os dois jeitos está certo. E daí eu tenho um guia de estudos, né, que ele fala da equação da vida. Daí ele fala assim: pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. Então somos uma alma e não temos uma alma. Em Eclesiastes 12:7 diz: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E em Eclesiastes mesmo 9:5 diz: Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. E na continuação, se você continuar, fala também que inclusive eles não têm sentimentos, porque eles não estão vivos e somente os vivos têm sentimentos, né? E daí, continuando também no versículo 10 fala: Tudo o que forem fazer, façam conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em Salmo 115:17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Ou seja, nós fomos feitos para adorar a Deus. Quando morremos, não podemos fazer isso, porque não temos vida em nós. Ou seja, sem a presença, sem o fôlego de Cristo, não tem como estarmos vivos. Daí fala assim também, né? Em João 11, fala sobre a morte de Lázaro, né? Conta que quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha um amigo muito querido que se chamava Lázaro. E nesse tempo, os discípulos, eles estavam começando ainda e eles não tinham muito entendimento sobre a situação. E daí, Jesus fala no capítulo 11, versículo 11, assim: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E os discípulos não entenderam. Daí Jesus foi mais claro. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Daí, no versículo 14, Deus falou claramente para eles: Lázaro morreu. E devido às influências daquele tempo, os discípulos não entenderam que o Criador da vida queria dizer, e por esse motivo, Jesus se alegrou, pois mostraria a eles que somente Ele, o Criador da vida, poderia devolver a cada um novamente. E eu escrevi isso porque eu sempre penso, para mim conseguir passar uma coisa, eu preciso entender. Eu falei, não, eu entendo que a morte é um descanso, que eu sou uma alma e que Deus deixou claro na palavra dele que não existe alma, corpo, ou seja, que somos separados, mas que somos uma unidade. E eu me perguntava, por que Jesus veio a esse mundo? Qual que é o principal objetivo de Deus quando mandou Cristo Jesus aqui? A primeira, facilmente, ele veio para nos salvar. Esse é o objetivo principal dele. E uma coisa que vinha muito na minha cabeça é que quando eu estudava a Bíblia, né, ele fez muitas curas aqui, ele libertou muitas pessoas. Esse foi uma das coisas que me chamou a atenção em Deus. Porque o diabo, ele constantemente quer nos prender, nos diminuir, nos tirar do vínculo de pai e filho, sabe? E Jesus Cristo veio fazer o oposto, ele veio nos curar. E quando eu entendi que a cura maior não é a cura física, mas a cura da eternidade, de poder viver com Ele para sempre, tudo mudou. Eu consegui enxergar. Deus, sim, Ele quer nos curar. Tanto que Ele deu
meios infinitos, desde a natureza, médicos, para que a gente tivesse esse entendimento de que Ele nos quer bem, nos quer vivo e vida em abundância. Esse é o plano dele. E eu me perguntei, então o Senhor deseja que a gente viva em abundância ao seu lado. Porque sem Ele, gente, a vida é insignificante. E eu falo isso com propriedade, porque eu já vivi sem Ele. E muitas vezes eu desisti de estar na presença dele porque eu achava que eu não merecia cura. E daí eu pensava, mas o objetivo de Deus é nos salvar, ele veio com esse objetivo, mas o maior objetivo dele é nos livrar da morte eterna. Em João 11, 25 e 26, vocês podem abrir e estudar sobre isso também. João 3,16 diz que ele veio por amor, que Deus, Pai, na sua infinita misericórdia, permitiu que Cristo viesse aqui para que a gente pudesse viver. Então, ele está em contrapartida com o inimigo, porque o inimigo quer que a gente morra, porque o final dele ele já sabe. Então, quanto mais pessoas ele enganar, mais pessoas vão se afastar de Deus, vão se sentir desorientadas e vão seguir as ideias do mundo. Por isso que a palavra de Deus ela é completamente em contrapartida com o mundo, porque ela nos fala sobre o caminho. E o inimigo ele quer que a gente não tenha caminho. E daí eu perguntava, mas como que eu posso fazer sua vontade? Pai, o que o Senhor deseja de mim? Qual que é o significado de eu estar aqui? Porque quando a gente tem alguma doença, independente do emocional ou até do nosso corpo, a gente vê que não há saída para nada. A gente pensa assim, mas por que eu tô aqui? Eu mereço ser curada? A gente começa a fazer tantos questionamentos na nossa cabeça porque a gente não consegue enxergar o propósito de Deus na nossa vida. E daí eu perguntei, Pai, o que eu posso fazer para te honrar na minha vida? E daí em João 5,24 fala que a gente precisa crer nele, conhecê-lo através da sua palavra, pois assim saberemos o que ele deseja para a nossa vida. Ele mesmo fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a gente tendo esse entendimento de que ele é o caminho, ele é a vida, e ele é o nosso Pai, e ele sabe o que é melhor para cada um de nós, nos tira um peso, pelo menos para mim tirou um peso muito grande. Mas se a gente entender a contrapartida da vida eterna, a gente consegue entender o significado da morte eterna. Não é queimar no fogo do inferno e ficar vivendo em agonia para sempre, eternamente. Não é isso que Deus disse. Por isso que a gente entender o contexto, a palavra, principalmente a linguagem que foi escrita, dá um sentido totalmente diferente. A vida eterna é você viver para sempre com Cristo. E a morte eterna é você não viver com Ele. Ou seja, morrer para sempre. Deixar de existir. Essa é a morte. Por isso que Jesus veio, para que a gente vencesse a morte. Pode ser que a gente passe pela morte aqui. Por exemplo, eu posso morrer amanhã. Eu não sei o meu dia seguinte. Na verdade, eu não sei o meu segundo seguinte. Mas se eu creio em Deus, eu sei que Ele vai me ressuscitar. Pois eu creio na palavra dEle. Então, eu vou ressuscitar para viver para sempre com Ele. Ah, mas e se eu escolher não viver com Ele? Porque a gente tem essa opção, a gente tem o livre-arbítrio. Por mais que algumas filosofias dizem que a gente não tem, a Bíblia é clara em falar que a gente tem. Tanto que a Bíblia ela é a história de várias pessoas que pisaram na bola com Deus. Que fizeram coisas que aos nossos olhos são imperdoáveis, mas Deus perdoou. Então a gente enxerga que se a gente não quer viver com Deus, Ele vai permitir isso. Você não precisa viver com Ele. Mas aí a questão, se Ele é a vida e você não quer viver com Ele, então o resultado é a morte eterna. E daí eu coloquei aqui em várias coisas, principalmente tem me vindo na minha mente essa situação, esse pensamento de falar sobre a morte,
porque eu tenho visto muitas pessoas queridas descansando. Muitas pessoas estão indo embora, estão descansando no pó da terra, e os familiares que ficam, eles ficam desorientados. Eles não sabem o que fazer, eles culpam a Deus, culpam a si mesmo. E uma das coisas que eu estudei lá no curso foi como a morte machuca as pessoas. E na hora que a professora estava falando sobre o desenvolvimento da morte, eu falo, meu Pai do céu, a palavra de Deus está ali para dar conforto, para dar segurança. Mas as pessoas não o conhecem. Porque, gente, não é tentando falar, diminuir o peso da morte. Porque a morte vai doer, não importa a situação. Mas quando a gente tem o entendimento de que o nosso ente querido não está sofrendo mais, ele não está no céu ainda, pois Deus disse que quando ele vir, ele vai ressuscitar. Ou seja, não tem o porquê de ir lá para o céu e depois vir aqui para ressuscitar, certo? Então, o que acontece? Estamos dormindo no pó da terra, e quando Jesus retornar, vai ressuscitar as pessoas que amamos, né? É um assunto muito, muito amplo, que tipo, se a gente um dia parar para estudar, vai ser algo magnífico, porque a palavra ela explica muito bem sobre cada assunto. E uma das coisas que meu pai, recentemente, ele perdeu um amigo muito querido. Vários, na verdade, no decorrer da nossa vida a gente perde alguém. Mas um que ele ficou, né, se questionando, tentando entender. Porque a morte é difícil de entender, ela não tem entendimento, na verdade, porque a gente não foi feito para morrer. Então não tem como aceitar algo que não é natural na nossa vida. E eu sempre leio para ele 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que fala assim: não queremos, irmãos, que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará na sua companhia os que dormem. E daí aqui fala também: e pela palavra do Senhor ainda lhes foi declarado o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum seguiremos os que dormem, porque o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. E quando a gente estuda, entrega as nossas dores a Deus, Ele nos conforta. Tem uma colega minha que perdeu também recentemente, ontem na verdade, uma pessoa que ela tinha muito apreço. E eu mandei essa passagem para ela também, porque ela nos consola, fala, gente, se vocês creem que Deus ressuscitou, Ele também vai ressuscitar as pessoas que amamos. E daí fala assim, e vocês não fiquem achando que a situação acabou, que é o fim. Não, Jesus ele é a vida em abundância. E em João 5, 28 e 29 fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Teve uma fase na vida da minha mãe, ela ainda está lutando contra o câncer. Só que teve uma época em que a gente quase perdeu ela. Não foram uma, foram várias vezes durante a vida dela. Algumas eu estava presente, outras não. Mas essa última eu estava presente, eu estava literalmente ali, na cara do gol, como fala, né? Eu estava de perto vendo a luta dela. Sabe, me chocou como, mesmo diante da situação, eu estava calma. Lógico, a gente pensa, puxa, a vida vai perder a mãe.
Mãe é insubstituível, assim como o pai é insubstituível. Cada pessoa é única que Deus fez, não vai existir outra no mundo igual a ela. E eu falei, pai, eu não estou preparada para perder minha mãe, mas eu sei que eu não irei perdê-la por muito tempo, pois eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor fará o que é melhor para ela. Se o Senhor dá o descanso para ela, amém. Se o Senhor a manter aqui, amém. E eu percebi o quanto a minha confiança foi moldada através das dificuldades do próximo e as minhas. E hoje eu amo muito mais a Deus, porque eu entendo que todas as dúvidas, todos os meus medos, Ele tem a solução. E a morte era uma das coisas que mais pegava para mim, porque eu não conseguia entender. E eu falava assim, pai, eu não sei o que vai acontecer com a minha mãe. Eu tenho muito medo de perdê-la porque parece que eu não vivi ainda como filha para ela. E sabe, porque parece que a gente tá no dia a dia, a gente fica correndo de uma coisa para outra, a gente não valoriza o tempo que a gente tem com as pessoas. E eu comecei a perceber que era tipo monótono, sabe? Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas no meu tempo de descanso eu tô fazendo outra coisa. Eu não tô apreciando as pessoas que estão no meu lado. E eu falei, pai, eu acho que eu não apreciei a minha mãe conforme ela merecia. E eu falava, pai, se o Senhor, na sua infinita misericórdia, permitir que ela fique, eu vou amá-la como ela merece ser amada. E tanto que qualquer situação que eu tenha, que eu possa estar com ela, eu vou estar. Não só com ela, mas com meu pai, com meus irmãos. Porque não é que eu não enxergava eles, mas eu não enxergava o valor da vida, incluindo a minha. E uma passagem que me deu em Apocalipse 21:4 diz: Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu falei, Pai do céu, na sua infinita misericórdia, o Senhor nos deu cartas para que a gente enxergasse a sua brevidade, que o Senhor está à porta. E Ele, na sua palavra, fala que nenhuma coisa que vai acontecer no mundo, Ele vai deixar sem nos avisar. E a palavra é literalmente a bússola para que a gente ande no caminho certo. E muitas vezes eu não consigo lê-la por preguiça, por desmotivação. A gente sabe que tem coisas que é o inimigo mesmo que não permite. E tem outras coisas que o nosso próprio eu fala mais alto. Por isso que eu luto todo dia. Não, eu vou ler. Porque eu sei que através dessa leitura vai me aproximar de quem a escreveu. E daí, em Apocalipse 14:13 diz: Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem em suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Eu não vou se prolongar muito mais esse vídeo. Tem muitas passagens, gente, muitas passagens. A Bíblia ela é completa para nos instruir. Mas o que eu posso falar para vocês? A gente precisa entender que a vida ela é muito breve. Jesus está voltando. Jesus quer que você o conheça. Ele deixou cartas, ele deixou uma palavra, a Bíblia, para que vocês tivessem um relacionamento. Pessoal, cortou o vídeo por causa do tempo, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que aproveitem. Aproveitem a família de vocês. Aproveitem o tempo com eles, aprecie a presença deles. Não fica apenas, sabe, com o celular na mão, porque o tempo não volta, tá bom? Então o que eu posso dizer é isso. Apreciem, porque vai chegar o momento em que se a gente não saber valorizar, viver de lembranças do que poderia ter feito, não vai acalentar o coração. Então o que a gente precisa é ter confiança em Deus, saber que sim, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e você saber aproveitar a família que Ele deu.
independente da situação, sempre tem alguma coisa boa. E a gente precisa focar nelas, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.